Rei Lear, de William Shakespeare. Edição Ridem Castigo e Moraes. Todas as obras são de acesso gratuito. Estudei sempre por conta do Estado, ou melhor, da sociedade que paga os impostos. Tenho a obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me proporcionou. Nelson Gerard Garcia, 1947 a 2002. Ato 1, Cena 1. Salão nobre do Palácio do Rei Lear. Entram Quent, Gloucester e Edmundo. Quent. Sempre pensei que o rei fosse mais afeiçoado ao Duque de Albânia do que ao de Corlunha. Gloucester. Era o que também me parecia, mas agora, na divisão do reino, não se pode saber qual dos dois duques ele aprecia mais, porque as partes foram pesadas com tal equidade que a mais importunidade curiosa não saberá decidir-se por nenhuma delas. Quent. Esse rapaz é vosso filho, milord? Gloucester. Sua educação, senhor, esteve a meu cargo, tantas vezes que corei a confessá-lo, que presentemente já me encontro calejado. Quent. Não posso compreender-vos. Gloucester. Mas a mãe desse mancebo o compreendia perfeitamente, senhor. Tanto assim que ficou com o frente arredondado de um filho que arragou para seu berço, antes de conseguir-lhe um marido para seu leito. Percebais alguma falta nisso? Quent. Não posso desejar que a falta não houvesse sido cometida, à vista da graça de suas consequências. Gloucester. Mas possuo um filho legítimo, senhor, coisa de 1 ano mais velho que este, que nem por isso tenho mais autoestima. É verdade que este Peralta veio ao mundo com certo descoco, antes de ser chamado, mas também é verdade que sua mãe era muito linda. Foi gerado na folia, sendo-me agora preciso reconhecer o bastardo. Conhecei esse gentil homem, Edmundo. Não, milord. Gloucester. É o milord de Quent. De agora diante, lembra-te dele com honrado amigo meu. Edmundo. Ao dispor de vossa senhoria, Quent. Desejo-vos amar e peço que me ensejeis oportunidades de conhecer-vos mais de perto. Edmundo. Esforce-me-ei por merecê-lo, senhor. Gloucester. Esteve fora 9 anos e precisará sair de novo. O rei vem vindo. Fanfarra. Entram Lear, Carlunha, Albânia, Gorinil, Regane, Cordélia e Secto. Lear. Gloucester. Fazei entrar na sala os nobres da França e da Burgundia. Gloucester. Nesse instante, meu soberano. Saem Lear e Edmundo. Lear. Enquanto isso, mostrar pretendo nossos desígnios mais recônditos. O mapa. Ficai sabendo assim que dividamos o nosso reino em 3 partes, sendo nossa firme intenção livrarmos da velhice, dos cuidados, bem como dos negócios, para confiar-nos às mais jovens forças e, assim, nos arrastarmos para a morte de qualquer farto incento. Nosso filho de Corlunha, assim como vós, Albânia, filho também não menos caro, temos o propósito certo, nesse instante, de declarar publicamente o dote de vossas filhas, para que a discórdia futura fique obviada desde agora. Os príncipes da França e da Burgundia, grandes rivais no amor de nossa filha mais nova, em nossa corte já fizeram sua parada longa e apaixonada. Ora, aguardam resposta. Minhas filhas, já que nesse momento nos despimos do governo, não só dos territórios e cuidados do Estado, orai, dizei-me qual de vós mais amor nos tem deveras, porque alargar possamos nossa dádiva onde conteve a natureza e o mérito. Fale primeiro, Gorinil, a nossa filha mais velha. Gorinil. Senhor,
Amo-vos mais do que as palavras poderão exprimir, mais eternamente do que a visão, o espaço, a liberdade. Muito mais do que tudo é prezado, raro ou valioso, tanto quanto a vida com saúde, beleza, honras e graça, como jamais amamos filha nenhuma ou seu pai viu amado. É amor que torna pobre o alento e o discurso balbuciante. Amo-vos para além de, de todo o externo. Cordélia, à parte. Cortélia, o que fará? Ama e se cala. Lir. Todo esse trecho aqui de uma a outra linha, como suas metas campanhas ricas, com os rios caudiosos e seus prados de larga borgonha que te pertencem, de tua prole de Albânia, como posses perpetuar vai ficar. Que diz agora a sua segunda filha, a queridíssima Regane, esposa de Corlunha? Fala, Regane. De igual metal que minha irmã sou feita, e pelo preço dela que me avalio. No imo do peito descubro que ela soube dar expressão ao meu amor sincero, mas ficou muito aquém, pois, inimiga me declaro de quantas alegrias se contenham na muito preciosa esfera dos sentimentos, tão quanto só. Achei minha única felicidade na afeição de vossa muito querida grandeza. Cordélia, à parte. Então, coitada de Cordélia, contudo, nem por isso, pois estou certa de que meu afeto mais rico é do que a língua. Lir. Que para ti os teus fique de herança permanente este terço avantajado do nosso belo reino, que rendas graças e extensão, não menor em nenhum ponto do que em sorte coube a Gorenil. Nossa alegria, agora, conquanto a última, não a menor, e cujo afeto jovem dos vinhedos da França e o branco leite da Burgundia disputam. Que podereis ser para um terço mais opimo virdes a obter do que das vossas manas? Falai. Cordélia. Meu senhor, nada. Lir. Nada? Cordélia. Nada. Lir. De nada sairá nada. Novamente dizei alguma coisa. Ó, desditosa, trazer não posso o coração à boca. Amo a vossa grandeza como o dever me impõe, nem mais, nem menos. Lir. Que é isso, Cordélia? Consertai um pouco vossas palavras para que não descartes a perder a vossa dita. Cordélia. Meu bondoso senhor, vós me gerastes, educastes, me amastes, pagando eu todos esses benefícios a qual fora de justiça, com obediência e amor, vós honro sempre extremamente. Por que tem marido minhas irmãs, se dizem que vos amam sobre todas as coisas? Se algum dia vier a casar, há de seguir o meu dono, do meu dever apenas a metade de meu amor, metade dos cuidados e das obrigações. Certeza e nunca vir a casar-me com as duas manas, para amar meu pai por este modo. Lir. Do coração que te veio que te dissestes, Cordélia? Sim, meu senhor. Lir. Tão jovem e tão áspera? Cordélia. Tão jovem, meu senhor, e verdadeira. Lir. Então, vai ser para teu dote a tua veracidade, pois, pela sagrada irradiação do sol, pelos mistérios de Hecate e assim da noite pelas grandes operações de Orpes, o que nos fazem viver e definhar, desde esse instante me desligo dos laços consanguíneos, preocupações de pai e parentesco, passando a te considerar uma pessoa estranha, para mim e para meu afeto, de agora e para sempre. Ocita, bárbaro ou selvagem, o que te faz a prole puro para apetite, há de seres mais vizinho do meu seio, acolhido e consolado, do que para tu, que não és jaz minha filha. Quente. Meu senhor, Lir.
Quente, silêncio. Não se meta entre o dragão e sua grande cólera. Predileção lhe tinha e pensei que sempre ele haveria se achar grato e repouso em seus carinhos. Foge-me da vista, tão certo como eu poderei ter paz no sepulcro. O coração de pai lhe tiro agora. Chamai França. Que é esse que ainda se mexe? Chamai Bargunha, aqui. Cordunha e Albânia. Acrescentai mais desse dote que aos outros e minhas duas filhas. Que se case com ela, orgulho, a franqueza chama. Juntamente comigo vos invisto no meu poder, minhas prerrogativas em todas as extensas dignidades que a majestade se unem. Nós, seguindo nisso o curso mensal e reservando 100 cavalheiros, cujo encargo fica vossa conta, nossa casa vemos de vossa fazer por modo alterno. De rei e nome apenas reiteremos com vossas dignidades. Mas o mando, a execução das leis, as rendas, tudo, caros filhos, é vosso. É certo penhor do que a hora afirmo, essa coroa dividirei entre ambos. Quente, real Lear, a quem meu rei acatei sempre, amei-a como meu pai, acompanhei como a senhor, a quem nas minhas preces tinha como padroeiro, Lear. O arco está armado, saia da frente da seta. Quente. Não, não a dispara. Embora a farpa do coração me atinja, de cortês será quente. Se é louco Lear. Que estás fazendo, velho? Acaso pensas que o dever tenha medo de falar, quando o poder se abaixa até a deslonja? A alma rubrica franqueza, quando a tomba na loucura assim tanto a majestade. Anula o teu decreto e recorra a seus mais altos ponderos argumentos. Reprime logo essa montanha pressa. Minha vida em penhor do que eu te afirmo. A afeição inferior não te dedica tua terceira filha, não tampouco sentirão menos as pessoas cuja voz grave não ressoa no vazio. Lear. Por tua vida, Quente, nem mais um pio. Quente. Penhor a vida, me foi sempre, para contra os teus inimigos arriscá-la. Perdê-la, não receio, quando exige a tua própria salvação. Lear. Fora da minha vista. Quente. Vê melhor, Lear. E ora, consequente que a mira dos teus olhos eu me torne. Lear. Agora, por Apolo. Quente. Por Apolo? Agora, vai me juraste pelos teus deuses? Lear. Oh, vassalo insolente! Leva a mão à espada. Albânia e Cordúnia. Não. Detenha-vos, caro senhor. Quente. Manda matar o teu médico em impura doença e lhe entrega os teus honorários. Revoca teu decreto. Do contrário, enquanto lhe alento me ressastar o peito, direi que estás errados. Lear. Ouve-me, Biltre, porque teu dever de vassalagem, ouve-me, já que tentastes provar a quebra de vosso voto, que jamais fizemos, e, com teimoso orgulho, me metestes entre a nossa sentença e o nosso trono, o que não pode suportar a nossa natureza, nem menos o nosso posto. De pé, o nosso poder, toma a tua paga, 5 dias te damos, porque possas contra os mares do mundo premunir-te. Ao sexto voltarás o dorso odioso a todo o nosso reino, e se no 10º esse corpo banido for achado dentro de nossas terras, esse instante será a tua morte. Já daqui, por Júpiter, não haverá revogação agora. Quente. Adeus, rei. Declarar quero a verdade. O exílio é aqui, longe a liberdade. A Cordélia. Possam os deuses te amparar, menina, cujo pensar com bom discurso afina. A Regânia Gorenil. Que por bons atos sejam confirmados a vossos largos discursos empoderados. Quente, assim, se despede dos presentes e as novas terras levas aos pés dolentes. Sai. Fanfarra volta a Gloucester com França.
Bargúndia e as pessoas do secto. Gloucester. Senhor França e Bargúndia estão presentes. Lear. Milord de Bargúndia, primeiramente, a vós nos dirigimos que sois rivais. Com este soberano na corte, a nossa filha, a qual o mínimo que exigis como dote, em cuja falta desistes o pedido? Bargúndia. Muito nobre majestade, não peço nada acima do que já ofereceu. Nossa grandeza que menos não dará. Lear. Nobre Bargúndia, quanto cara nos era, nós tínhamos nesse preço, mas ora baixou muito. Senhor, ali está ela. Se algum traço dessa coisinha, de nenhum realce, ou até mesmo ela toda, redobrada de nosso desfavor, sem mais acréscimo, pode do agrado ser de vossa graça, ela está aqui, pertence-vos. Bargúndia. Ignoro lhe responder. Lear. Querei com as faltas todas que lhe são próprias, sem nenhum amigo, adota-te por nosso recente ódio, com toda maldição por dote, expulsada por nosso juramento, leva-la ou a recusa-la. Burgantia. Real senhor, perdão, mas nessas condições, é claro, ninguém faz uma escolha. Lear. Então, deixa-a, senhor, porque vós lhes assevero, em nome do poder que me criou, que toda a sua fortuna é o que vos disse. A França. Vós, potente soberano, de vosso amor não a quero tão longe me afastar, que almeje ver-nos unido a quem aldeie. Assim, suplico-vos a desfiar a vossa afeição para o objeto mais digno do que a vossa miséria criatura, que a natureza quase sem vergonha de declarar-se por sua. É muito estranho que aquela que, até há pouco, era a mais joia rara de vosso afeto, ou tema excelso de vossos elogios, do vosso balsamo na velhice, a melhor, a mais querida, pudesse cometer assim, de ponto, um crime tão monstruoso, que esmanchasse tantas pregas da graça. Com certeza, muito contrário à natureza de seu crime, em muito derrubou de vosso afeto tão notório, que não lhes antes era acreditar a tal coisa a seu respeito, só com o auxílio da fé, pois, sem milagre, a isso a razão jamais se levantaria. Cordélia. Suplico entanto a vossa majestade, pois careço dessa arte lisa e untuosa de falar o contrário do próprio intento. Pois, o que quero fazer já realizo, mesmo antes de falar. Que deixeis claro não ter sido nenhum vício infame, vacalharia alguma, ato imposto, nem qualquer passo menos decoroso de favor de vossa graça o que me privou nesse instante, mas apenas a carência daquilo que me deixa ainda mais rica. O olhar anduloso e a língua não tem muito que me alegra, embora esta falta já causa de me fazer perder a vossa amizade. Lear. Melhor te fora nunca ter nascido do que deixares de me agradar agora. França. Então, foi isso apenas? Uma certa lentidão natural que, muitas vezes, deixa de retratar a própria história do que fazer pretendente? Que dizeis, milord da Bulgária, dessa noiva? O amor não é amor quanto se mescla de considerações que muito aberram da meta principal. Ficais com ela? Burgantia. Dai-lhe, real Lear, unicamente a parte que haveis prometido e, nesse instante, tomo como Cordélia pela mão e faço a duquesa da Burgandia. Lear. Nada, sou firme. Fiz um juramento. Burgandia. Muito me peço então que podeis haver perdido um pai. Percais o esposo. Cordélia. Seja a paz com Burgandia. Já que havia no seu amor em tudo de riqueza, não serei sua esposa. França. Linda Cordélia, pobre és, mais rica, mais procurada, ainda no abandono. É mais amada. Quando desprezada,
De ti e dessas virtudes apodero-me neste momento. Seja assim, legítimo apanhar que foi jogado fora. Que estranho, ó deuses, que o glacial desprezo, o respeito que infame e deixa preso, deserdando tua filha, ó rei, deste ânsia para ser rainha, e eu para fazer da França. Nenhum dos duques da Burgundia, aquosa a noiva que é minha que levará preciosa. Cordélia, adeus, lhe dize, cruzeis embora, perdeis aqui para ganhar lá fora. Lear, França, leva-a contigo, é tua. Nós tal filha já não temos. Não. E após que houve o que ela perdeu? Por mais que eu faça nosso amor, nossa bênção, nossa graça, vamos, nós, nobre da Burgundia. Fanfarras saem Lear, Burgundia, Corlunha, Albânia, Gloucester e Secto. França. Dizei agora adeus a vossas manas, Cordélia. Joias de nosso pai, com os olhos úmidos, Cordélia, ora vos deixa. Eu vos conheço, mas como irmã já não quero dar nome ao verdadeiro de vossas faltas todas. Cuidai de vosso pai, entrego-o a vossos peitos que os próprios méritos proclamam. No entanto, ai! Se em sua graça eu me encontrasse, talvez melhor asilo lhe mostrasse. Assim, adeus para ambas. Regane, não querais ensinar nossos deveres, Gorenil. Procurar agradar o vosso marido, que, como esmola, vos pegou da sorte. Revelastes caráter obstinado, digna. Portanto, sois do vosso fado. Cordélia. O tempo há de mostrar quem tem malícia, quem tem vergonha, e o castigo da estultícia passai bem. França. Vamos, linda Cordélia. Sai França e Cordélia. Gorenil. Mana, não é pouco que tenho a dizer sobre assunto que nos toca muito de perto. Creio que nosso pai vai partir desta noite. Regane. Isso é certeza. É em vossa companhia, no próximo mês ficará convosco. Gorenil. Vistes como a sua velhice é caprichosa. Não é menos valiosa a observação que tivemos a oportunidade de fazer. Sempre revelou muito mais afeição à vossa irmã, transparecendo agora claramente a falta que senso que acaba de expulsá-la. Regane. E a franqueza da idade, sinto certo que ele sempre se conheceu mal. Gorenil. Até mesmo na melhor idade e de mais vigor, costumava revelar precipitação. Por isso, preparamo-nos para receber de sua velhice não somente os defeitos enraizados da longa data, como também as rabugices inconvenientes que trazem consigo os anos caprichosos e irritáveis. Regane. Temos de assistir ainda a muitas explosões súbitas, como essa que resultou no banimento de Quente. Gorenil. Ainda terão de realizar as cerimônias complementares da despedida entre ele e França. Unamo-nos, é o que vos peço. Se nosso pai conservar o poder como semelhante disposição, essa última abdicação de sua vontade só nos poderá ser prejudicial. Regane. Havemos de refletir melhor sobre isso, Gorenil. Precisaremos de fazer qualquer coisa, entretanto, o assunto está quente. Sai. Cena 2. Sala do castelo do Conde Gloucester. Entra Edmundo com uma carta. Edmundo. Se me adeus agora, natureza, a tuas leis empenho meus serviços. Por que terei de me curvar à peste do costume e deixar a impertinência das nações me despoje, tão somente porque nasci alguma 12 luas ou 14 depois de qualquer mano? Por que bastardo? Por que mal nascido se minhas proporções são tão bem feitas? A alma tão franca, a compostura toda tão certa como a de qualquer rebento de uma senhora honesta. Por que causa, pois, nos estigmatizaram da baixeza, bastardo, baixo, baixo?
Porque baixos todos nós que no furto deleitoso da natureza recebemos partes mais ajustadas e mais alto espírito do que acontece nos cansados leitos, antiquados e insípidos, sonos feitos para criar uma chamuscosa de casquilhos entre os sonos da vigília concebidos. Assim, Edgar, legítimo, preciso ficar com as vossas terras. Tenho o afeto de nosso pai, não só para o bastardo Edmundo, como o filho legítimo. Legítimo? Bela expressão. Espero, meu legítimo, que se essa carta for bem despachada e meu plano der certo, o baixo Edmundo vai passar o legítimo, próspero, cresço, amparai. Ó, deuses, os bastardos. Entra Gloucester. Gloucester, bonito e quente assim, França colérico, se despediu e o rei partiu à noite. Resignou ao poder, tendo ficado com a pensão reduzida. É tanta coisa assim em menos de um segundo. Olá, Edmundo, que novidades há? Edmundo, respondendo a carta. Não há novidades, se não for desagrado de vossa senhoria. Gloucester. Por que escontei com tanta precipitação essa carta? Edmundo. Não sei de nenhuma novidade, senhor. Gloucester. Que papai se estáis lendo? Edmundo. Nada, milord. Gloucester. Nada? Que necessidade havia, então, de enfiá-lo tão depressa no bolso? O que em si mesmo é nada. Não há necessidade de ser escondido desse modo. Deixa-me ver, vamos. Se for mesmo nada, não precisarei de óculos. Edmundo. Peço-vos, senhor, que me perdoes. É uma carta do meu irmão, que eu ainda não li até o fim. Mas, pelo que eu pude ver assim, por cima, penso que seu conteúdo é impróprio para vossa vista. Gloucester. Dai-me essa carta, senhor. Edmundo. Farei mal tanto em recusá-la quanto vos dá-la ao senhor. Seu conteúdo, pelo que pude alcançar, é censurável. Gloucester. Quero vê-la, quero vê-la. Edmundo. Quero crer, como justificativa de meu irmão, que ele escreveu apenas com o intuito de provar ou confirmar minha virtude. Gloucester. Nossas instituições e o respeito à velhice tornaram o mundo amargo para os nossos melhores anos. Privam-nos dos bens até que a nossa caduquice não se possa aproveitar deles. Começa a haver uma escravidão inútil e presunçosa na opressão da tirania envelhecida que governa não porque tenha poder, mas por ser tolerada. Procurai-me para que eu possa expandir-me a esse respeito. Se nosso pai dormisse até que eu despertasse, gozaríamos para sempre de metade das rendas dele e serei bem amado de nosso irmão Edgar. Conspiração? Se dormisse até que eu despertasse, gozaria de metade da renda dele? Meu filho Edgar teve a mão para escrever isso? Coração e cérebro para concebê-lo? Como isso veio até as mãos? Quem te trouxe essa carta? Edmundo. Não foi trazida, senhor. É nisso que consiste toda a treta. Foi jogada pela janela de meu quarto. Gloucester. Reconheceis a letra de vosso irmão? Edmundo. Se o assunto fosse bom, milord, eu iria jurar que a letra dele. Mas quando considero de perto, pode-se crer que não seja. Gloucester. É dele sim. Edmundo. A mão é dele, milord, mas espero que o coração não esteja no conteúdo. Gloucester. Antes que nunca, vos sondou a esse respeito? Edmundo. Nunca, milord, mas por várias vezes já ouvi-o asseverar que, quando os filhos atingem a idade adulta e os pais começam a declinar, o pai deveria tornar-se como que pupilo do filho, ficando com seus bens sob a direção deste. Gloucester. Acelerado! Acelerado! A mesma coisa que ele disse na carta. Acelerado execrável, acelerado extenuoso, odioso, bestial. Pior do que bestial. Vai buscá-lo imediatamente, vou prendê-lo.
Abominável acelerado. Onde ele está? Edmundo. Ao certo eu não sei, milord. Se concordares em sustentar a vossa indignação contra o meu irmão, até que possais tirar dele os melhores testemunhos de suas intenções. Seguiremos por um caminho certo. Ao passo que, se procederes com violência, vos encarnardes quanto a seus planos, abrirem em vossas honras uma grande brecha e destruireis a próprio coração de sua obediência. Atrevo-me a apostar a vida dele como ele escreveu, tudo isso apenas para pôr prova a afeição que eu voto à vossa honra, sem qualquer intenção maldosa. Gloucester. Pensais desse modo? Edmundo. Se a vossa honra conceder, eu vos colocarei em um lugar onde possais ouvir-nos e conversar a esse respeito, vindo desta arte a conversar-vos pelo próprio testemunho dos ouvidos, e isso sem delongas. Ainda esta tarde, Gloucester. Não é possível que ele seja tão monstruoso. Edmundo. De forma alguma, tenho certeza, Gloucester. Com relação a seu próprio pai, que lhe dedica um amor tão terno e tão desinteressado, céu e terra, Edmundo, e te procurá-lo, sondai-o, por obséquio, arranjai tudo de acordo com a vossa sabedoria. Darai todos os meus haveres para poder alcançá-lo plena certeza a este respeito. Edmundo. Vou procurá-lo, senhor. Neste momento, farei tudo o melhor possível para que vos porei a par do que houve. Gloucester. Esses últimos eclipses do Sol e da Lua não anunciam nada de bom. Muito embora a ciência da natureza possa explicá-los desta ou daquela maneira, a própria natureza se sente chicoteada pelos efeitos que lhe seguem. O amor esfria, a amizade desaparece, os irmãos se desvaem. Nas cidades, tumultos, nos campos, discórdias, nos palácios, traições, recompõem-se os laços entre filhos e pais. Esse meu filho desnaturado confirma aqueles sinais. É filho contra pai. O rei se afasta da trilha da natureza. É pai contra filho. Já vimos o melhor de nosso tempo. Maquinações, imposturas, traições e toda sorte de desordens ruinosas nos acompanham sem sossego até a sepulcra. Vai, busca-me ser acelerado, Edmundo. Nada terás a perder. Procede com cautela, eu nobre maquinada quente, banido. Seu crime, a honestidade. É muito estranho. Sai. Edmundo. Essa é a maravilhosa tolice do mundo. Quando as coisas não nos correm bem, muitas vezes por culpa de nossos próprios excessos, pomos a culpa dos nossos desastres no sol, na lua e nas estrelas, como se fôssemos acelerados por necessidade, tolos por compulsão celeste, velhacos, ladrões e traidores pelo domínio das esferas, bêbados, mentirosos e adúlteros, pela obediência forçosa a influências planetárias, sinto toda a nossa ruindade atribuída à influência divina. Ótima escapatória para o homem, esse mestre da devassidão, responsabilizar essas estrelas por sua natureza de bode. Meu pai se juntou a minha mãe sobre a cauda do dragão, e minha natividade se deu sobre a grande ursa. De onde segue que eu tenho de ser violento e lascivo. Pelo pé de Deus, eu teria sido o que sou, ainda que a mais virginal estrela do firmamento houvesse piscado por ocasião de minha baixa-realização. Edgar. Pronto, ele que chega. Tal catástrofe na velha comédia. Minha deixa é melancolia pérfida. Com um suspiro e os tons de Bethlehem. Oh, esses eclipses prestigiam as desordens que vemos. Fá, Sol, Lá, Mi. Edgar. Olá, Edmundo. Que graves meditações são essas? Edmundo. Eu estava pensando, mano, numa predição que li num dia desses, sobre a qual há de seguir esses eclipses. Edgar. Preocupai-vos com essas coisas? Edmundo. Posso afirmar-vos por infelicidade se realizam os feitos anunciados, tal como sentimentos contra as leis da natureza entre pais e filhos, mortes, fome, dissolução de amizades antigas, divisões de estados, ameaças e maldições contra os reis e os nobres, suspeitas injustificadas,
procriação de amigos, dispersão de cortes, inflamações conjugais e não se sabe o que mais. Edgar, há quanto tempo sois sectório da astronomia? Edmundo, vamos. Quanto vistes meu pai pela última vez? Edgar, ontem à noite. Edmundo, falaste-lhe? Edgar, sim, 2 horas seguidas. Edmundo, despedisse-vos em bons termos? Não observaste nele nenhum sinal de desapontamento, quer na fisionomia, quer nas expressões? Edgar, absolutamente nenhum. Edmundo, refleti melhor sobre o que podereis ter feito para ofendê-lo, e farei nesse ponto à vontade, evitando a sua presença, até que o tempo se inculpa de esfriar o ardor de seu desagrado, que nesse momento de tal modo se mostra revolto, que dificilmente poderia acalmar com maltratar a vossa pessoa. Edgar, algum acelerado me fez isso. Edmundo, é o que eu receio. Peço que evites com paciência, até que torne mais vagaroso o ímpeto da sua cólera. Como disse, revirai-vos para meus aposentos, onde disporei as coisas de modo que possais ouvir milord conversar. Ide logo, por obséquio, se vos arriscares a sair, que seja armado. Edgar, armado, irmão? Edmundo, mano, eu vos aconselho para vosso bem, saia armado. Não quero ser homem de bem, se em tudo isso houver algo de bom para vós. Contei-vos o que ouvi, mas, muito por cima, se vos apresentar a imagem horrenda da coisa. Peço-vos, ide logo. Edgar, terei logo notícias vossas? Edmundo, nesse negócio estaria a vosso interior dispor, se Edgar. Um pai simplório e um humano em tudo nobre, que, pela própria condição, tão longe se acha de qualquer mal, que nem suspeita sobre isso, pode, em cuja tola proibitividade, montar facilmente da minha avacalharia. A coisa é clara, terras vou ter, ganhando-as com finura. Falhando o berço, o espírito assegura. Sai. Cena 3. Um quarto no palácio do Duque de Albânia, entre o coronel e seu intendente Osvaldo. Meu pai bateu no gentil homem, por esse ter ralhado com o bobo dele? Osvaldo. Sim, minha senhora. Coronel. De noite me ofende. Não se passa nenhuma hora sem que ele não fuzile com qualquer grosseria. Que ele a nós todos traz somente discórdia. Não suporto, turbulentes estão seus cavalheiros, e a censurá-los ele próprio vive por da cá aquela palha. Não pretendo falar com ele. Quando vier da casa, sei que estou doente, e se comprimides com certa negligência algum serviço, estará bem, responderei por tudo. Osvaldo. Ei-lo, senhora, ouço o barulho dele, ouve-se o toque da trompa. Gorenil. Mostrar negligência que querides, e vós outros da casa, pois se seja o que venha falar a esse respeito. Se não gostar, então que se transfira para a casa da mana, cujo modo de pensar, estou certa, está de acordo com o meu, em não querer ser governada. Velho catuco, a pretender um mando sobre o que já doou. Por minha vida, os velhos tontos são de novo crianças, como ralhos, só precisam ser tratados. Lembrai-vos do que eu disse. Osvaldo. Sim, senhora. Gorenil. E lançai o frio olhar para seus homens. Pouco importa o que vier, avisai a todos. Quero achar nisso tudo algum pretexto para poder falar. Sem mais delongas, escrevi a mana para que ela faça como eu. Prepara logo a ceia. Sai. Cena 4. Uma sala no mesmo. Entra Quente disfarçado. Quente. Se eu puder conseguir uma outra fala que torne a minha estranha, é bem possível que a minha boa empresa alcançar venha a êxito pleno, pela quais as próprias refeições desfigurei. Banido Quente, se, ora servir puderes lá mesmo de onde há pouco foste expulso, pode citar o que o mestre há tanto amas encontrei serviçal. Toque de trompa, entre a Lear, os cavalheiros, excepto. Lear, não me faça esperar nem um segundo pelo jantar. Vai logo aprontá-lo. Sai o criado. Então, quem és tu? Quente. Um homem, senhor. Lear. Qual é a tua profissão? Que pretendes de nós? Quente.
Minha profissão não é ser menos do que eu pareço. Servir fielmente a quem confiar em mim, amar a quem for honesto, conversar com quem for sábio e falar pouco. Temer a justiça, brigar contra o não houver outro jeito, e não comer peixe. Lear, quem és tu, Quente? Um tipo de coração honesto e tão pobre quanto um rei. Lear, se como súdito és tão pobre como um rei, és realmente paupérrimo. O que desejas? Quente, serviço. Lear, a quem queres servir? Quente, a vós. Lear, conheceis-me, companheiro? Quente, não, senhor, mas revelais algo em vossa postura que me leva a vos chamar de mestre. Lear, que coisa é essa? Quente, autoridade. Lear, que serviços pode prestar? Quente, sei guardar um segredo honesto, montar um cavalo, correr, estopiar uma história interessante, dizer grosseiramente uma mensagem fácil. Tudo que um homem ordinário pode fazer, eu também posso. Sinto eu melhor em minha diligência. Lear, que idade tens? Quente, não sou tão jovem, senhor, para amar uma mulher por causa de seu canto, nem tão velho para me apaixonar por ela sem motivo. Tenho 48 anos na cargunda. Lear, segue-me, irás servir-me. Se depois do jantar não me procederes pior, não nos separaremos muito logo. O jantar. Olá, onde está meu rapaz? O meu bobo. Vos aí, e te chamar meu bobo. Sai um criado. Entra Osvaldo. Vos aí, maroto? Onde está minha filha? Osvaldo. Se o permites, sai. Lear. Que foi que disse aquele do tipo? Chamai-me esse rústico. Sai um cavalheiro. Onde está o meu bobo, hã? Só parece que o mundo está dormindo? Então, onde está esse mastim? Volta o cavalheiro. Cavalheiro. Ele disse, milord, que a vossa filha não está passando bem. Lear. Por que motivo aquele escravo não voltou quando eu o chamei? Cavalheiro. Senhor, ele me respondeu redondamente que não queria voltar. Lear. Não queria? Cavalheiro. Senhor, não sei o que está acontecendo, mas, a meu ver, Vossa Alteza não é tratado com afeição cerimônia ao que estáveis acostumado. Observa, sensível quebra de carinho, não só com relação à conduta da criadagem, como a do próprio duque e a de vossa filha. Lear. Ha! És dessa opinião? Cavalheiro. Suplico-vos, milord, que me perdoe se eu estiver enganado. Mas o meu zelo não pode ficar calado quando penso que Vossa Alteza está sendo prejudicado. Lear. Faz-me lembrando de que minha própria percepção. Ultimamente tenho notado um certo que de negligência, que atribuía mais à minha própria natureza desconfiada do que a qualquer intervenção real e ao propósito de descortesia. Vou examinar isso mais de perto. Mas onde está meu bobo? Há 2 dias que não o vejo. Cavalheiro, desde que minha jovem senhora partiu para a França, senhor, o bobo definhou bastante. Lear, sobre isso, basta. Já havia notado muito bem. Vós aí, e te chamar minha filha, desejo falar-lhe. Saiu o criado. É vós, e te chamar meu bobo. Saiu outro criado. Entra Osvaldo. Vós, senhor, vide cá, senhor. Quem sou eu, senhor? Osvaldo. O pai da senhora. Lear. O pai da senhora? O criado do senhor? Cão, bastardo, escravo, maroto. Osvaldo. Com a vossa permissão, milord, mas não sou nada disso. Lear. Atreve-se a fitar-me desse modo? Biltre. Bate-lhe. Osvaldo. Não consinto que me batam, milord. Quente. Nem que te tenha um pontapé, meu jogador de futebol. Dá-lhe um pontapé. Lear. Agradeço-te, companheiro. Tu me serves e eu passarei a estimar-te. Quente. Vamos, senhor, levantai-vos. Fora daqui. Vou ensinar-vos a distinguir as pessoas. Fora, fora. Se quiser admitir outra vez vosso cumprimento de labrego, é só continuardes aqui. Caso contrário, fora. Vamos. Não tem senso? Assim. Empurrou o salto para fora.
Lear. Muito obrigado, amigo servitor. Aqui está pelo teu serviço. Dá dinheiro a Quente. Entra o bobo. Bobo. Eu também desejo recompensá-lo. Aqui está o meu barrete. Oferece o gorro a Quente. Lear. Então, meu belo Peralta, o que estás fazendo? Bobo. Amigo, farás bem em acertar meu gorro? Quente. Por que, bobo? Bobo. Por teres tomado o partido de quem já caiu no desagrado. E, assim, não puderes sorrir ao lado do vento, em tão pouco apanharás resfriado. Toma, fica com meu gorro. Ora vê, esse sujeito baniu 2 filhas e fez grande favor à terceira, contra a própria vontade dela. Se vais segui-lo, precisarás usar meu gorro. Então, meu tio quiserá ter 2 gorros e 2 filhas? Lear. Por que, menino? Bobo. Se eu chegasse a dar todos os meus haveres, me reservaria os gorros. Este aqui me pertence. Pede outro às tuas filhas. Lear. Toma cuidado com a chibata, maroto. Bobo. A verdade é um cachorro que se mete na casinha e precisa ser chibateado para sair, enquanto a senhora galga pode ficar a feder junto com o fogo. Lear. Pestilência amarga para mim. Bobo, a Quente. Amigo, vou lhe ensinar um discurso. Lear. Ouçamo-lo. Bobo. Toma nota, tio. Não espanches teu estado, embora o saibas, calado. Não antes seja levado. No aprender, muito cuidado. Guarda sempre o maior bocado, deixa as mulheres e o vinho. Não te metas com teu vizinho, porque em uma e outra dezena terá mais uma vintena. Quente. Isso tudo é nada e a mesma coisa, bobo. Bobo. Então, é como o discurso de um advogado sem salário. Detes-me nada por ele. Tio, podereis fazer algum uso de nada? Lear. Não, menino. Nada pode ser feito de nada. Bobo, a Quente. Por obséquio, dizei-a quanto monta a renda de tuas terras. Ele não acredita num bobo. Lear. Um bobo amargo. Bobo. Saberás dizer-me, rapaz, que diferença há entre o bobo amargo e o bobo doce? Lear. Não, menino. Ensina-me. Bobo. Quem um conselho te deu de doar todas as tuas terras, põe aqui ao lado meu. Eu dele toma, não erras. Verás logo, lado a lado, o doce bobo e o amargoso. Aqui um, será pintado, o outro ali mesmo, achacoso. Lear. Com isso queres dizer que eu sou bobo, menino? Bobo, já abriste mão de todos os outros títulos. Este é o único que te veio de berço. Quente. Milord, o que ele disse não é inteiramente destituído de senso. Bobo. Não, por minha fé, os senhores e os grandes não permitirão que eu fique sozinho. Se eu obtiver um monopólio, eles vão te querer sua parte, e as senhoras também. Não deixarão que toda loucura fique comigo, virão arrebatar-me um pedaço. Tio, dá-me um ovo e eu te darei 2 coroas. Lear. Que espécie de coroas? Bobo. Ora, depois de haver cortado o ovo em 2 partes e comido seu conteúdo, as 2 coroas do ovo. Quando partisse pelo meio as 2 coroas, e desse 2 metades, carrega-se o burro nas costas e atravessa o atoleiro. Não tinhas o espírito em tua coroa calva, quando fizeste presente dá teu ouro. Se eu falar sobre isso como costumo, que seja chicoteado o primeiro que me compreender. Nunca os lobos passarão tanto apuro. O sábio é tolo e fraco. A mente, não podendo usar no escuro, vive como um macaco. Lear. Desde quando ficaste tão amigo de canções, maroto? Bobo. Ora, tio, desde que tuas filhas fizeste tuas mães, porque desde que lhes entregassem a versgata e te correste os calções, elas choraram de alegria, de tristeza eu rio e canto, porque ver um rei na folia, mas na cabeça nem tanto. Tio, por obséquio, arranje um mestre da escola que ensine teu bobo a mentir. Desejará muito aprender a mentir. Lear. Se mentires, maroto, será açoitado. Bobo. Não posso compreender que tu e tuas filhas sejais aparentados. Elas me açoitam por eu dizer a verdade, enquanto tu pretendes em fazer o mesmo no caso de eu mentir. Sem contarmos que algumas vezes tenho sido açoitado por estar quieto.
Quisera ser tudo neste mundo, menos bobo. Mas não desejo ser o que tu és, tio. Dos dois lados raspantes o espírito, sem deixar nada no meio. Aí vem vindo uma das raspadoras. Entra Gorenil. Lear. Então, filha, por que esse diadema carrancudo? Ultimamente só parece que andais sempre de sobretudo fechado? Bobo. Tu eras um belo tipo quando não precisavas preocupar-te com tuas carrancas. Agora és um zero sem número. Presentemente sou mais que tu. Sou um bobo, a passo que tu és nada. Agorenil. Pois não, pois não. Vou segurar a língua, que é de vossa fisionomia está me ordenando, muito embora não ouveis dito. Mum, mum. Quem não guardou mel nenhum, tente viver em jejum. Ali está uma ervilha sem grão, apontando para Lear. Gorenil. Não somente, senhor, o vosso bobo que se permite muitas liberdades, como outros cavalheiros insolentes de vosso séquito. A cada honra brigam e sustentam questões, fazendo raças de todo intoleráveis. Pois, senhor, pensei que ponto vos aparto o fato, acharia remédio, mas começo realmente a temer pelo que há pouco disseste e fizestes, que esse abuso próprio encontre em vós, tomando alento em vossa tolerância. Se for isso, não deixará de ser punida a falta, nem de velar os meios de defesa que, ao bem-estar de todos, só avisando, poderá ofender-vos de maneira que, em outras conexões, fora apropriosa, mas que a necessidade o nome empresta de conduta discreta. Bobo, porque, como sabeis, tio, tanto ao partal o cuco deu bom milho, que a cabeça esmagou-lhe o próprio filho, e assim a luz se apagou e nós ficamos no escuro. Lear. Sois nossa filha? Gorenil. Desejará que useis o bom senso de que vos sois provido e que podeis de lado essas disposições recentes de tal ponto que vos tem mudado a essência? Bobo. Não saberá um asno quando a carroça puxa o cavalo? Toca, Jube, eu te amo. Lear. Conhece-me ainda alguém? Não. Não é Lear. Andava Lear assim? Falava assim? De onde terá os olhos? Há de fraca razão e rombos os sentidos. Estarei acordado? Não. Quem pode vir me contar em verdade quem eu seja? Bobo. A sombra de Lear. Lear. Desejaria aprender isso, porque, pelos atributos da soberania, do conhecimento e da razão, eu seria levado a crer que tive filhas. Bobo. Que fariam de vós um pai obediente? Lear. Como vos chamais, bela senhora? Gorenil. Esse espanto, senhor, é muito gosto de vossa nova telha. Desejará que compreendesseis bem minha nova intenção. Por velho e venerável, devereis ser sensato também. Uma centena de cavalheiros e escudeiros tente para servir-vos. Gente de qual modo desordeira, atrevida e depravada, que nossa corte, corrompida pelas práticas deles todos, se assemelha à taberna em motim. O epicurismo e a torpeza fizeram-na tomar mais taberna do bordel do que o palácio cheio de traições. O próprio pejo está a exigir uma medida urgente. Deixai a vós, pois, rogar por quem, sem isso, vos tomara o que pede, e isto é, de um outro reduzir vosso séquito, devendo ser o restante apenas destinado a vos cuidar da idade e, sobretudo, ter consciência de vós e dessa gente. Lear. Demônio inferno, traga o meu cavalo. Reúne logo meu séquito, bastarda degenerada. Não desejo ser-te pesada em nada. Resta-me outra filha. Gorenil. Bateis na minha gente, e essa canalha desordenada trata os superiores como se fossem criados. Entra Albânia. Lear. Ai de quem se arrepende tardidamente. A Albânia. O senhor, pois aqui? São ordem vossas? Falai, senhor. Olá. Mandai trazer meu cavalo, ingratidão, demônio de coração, de mármore, mais feio quando numa criança se revela do que um monstro marinho. Albânia. Propuser que o senhor ficar mais calmo. Lear, a Gorenil.
Detestava a arpia. Estás mentindo. Minha gente toda é escolhida de costumes limpos. Conhecedores são os seus deveres e com muito cuidado mantém sempre a honra do próprio nome. Ó, fatalzinha, como em Cordélia apareceste feia. Tu, como banco de tormento, as traves de minha natureza, deslogaste do teu estado fixo e todo afeto me chupaste do peito, transformando-o num fel mais amargoso. Ó, Lir, batendo na testa. Bate agora a porta que a loucura deixou entrar e o teu tão caro juízo permitiu que saísse. Vamos, vamos, minha gente. Albânia. Senhor inocente, como não sei também qual o motivo que você deixou colérico. Lear. É possível, meu senhor. Na dureza agora me ouve. Deusa querida, atente-me. Suspende seus desígnios. Se acaso pretendias deixar fecundada agora essa criatura, alvo entre alcance-lhe a esterilidade. Requisito-os lhe deixe os órgãos todos da procriação, não permitindo nunca que nasça do corpo desprezível de uma criança que a possa honrar um dia. Se tiver de procriar, que tenha um filho feito só de malícia, porque viva para um desnaturado e pervertido, tormento-lhe ser sempre. Que faça muitas rucas nascer na fronte jovem e, com ardentes lágrimas, profundos sulcos lhes abras nas faces. Que compense com chacotas e risos sofrimentos e cuidados maternos, para que ela possa ver como dói mais profundamente que o dente da serpente a filha ingrata. Fora daqui. Partamos. Albânia. Deuses do alto, que adoramos, o que houve? Gorinil. Não vos seja preocupação saberdes o motivo, que seus caprichos tenham livre o campo de sua caduquice lhes confere. Volta a Lir. Lir. Como? 50 dos meus homens, postos gelados de uma vez em 15 dias? Albânia. Que aconteceu, senhor? Lir. Já vou contar-te. Agorinil. Vida e morte. E vigor-me que tenhas poder para abalar dessa maneira minha virilidade, e que essas lágrimas escaldantes, que a força me escapam, te façam parecer digna delas. Caio em ti, nevoeiros e rajadas, que as feridas profundas da paterna maldição, os sentidos te corroam. Velhos olhos e tontos. Se chorardes novamente essa causa, hei arrancá-los-vos para o barro e tirar-vos, e com as gotas que tiverstes perdendo, amolecê-lo. Chega a esse ponto? Pois, seja, outra filha me resta, estando eu certo que ela é para mim bondosa e afável. Quando vier a saber o que fizeste, há com as próprias unhas arrancar-te essas feições de lobo. Então, a forma me virás reassumir, o que ora presumes perdida para sempre. É o que te digo. Saem, Lir, Quente, Secto. Gorinil. Ouviste tudo? Albânia. Gorinil, não posso ser tão parcial, embora você estime. Gorinil, por obséquio, é bastante. Olá, Osvaldo. Ao bobo. Vós, senhor, mais velhaco do que o bobo, segui vosso patrão. Bobo. Tio Lir, espera aí, leva o bobo contigo. Se uma raposa o pegasse com sua filha, repasse e o couro dela tirasse, de gorro assim, sobre face, seria o bobo da classe. Sai. Gorinil. Esse homem tem razão. Sem cavalheiros, fora boa política. Em verdade, deixá-lo com 100 homens que, por nada, qualquer queixa, capricho ou fantasia, armas a catuquice lhe dariam, ficando dependendo de nossas vidas só de sua mercê. Olá, Osvaldo. Albânia. Vosso medo é excessivo. Gorinil. É mais seguro do que confiar demais. É preferível o obstáculo afastar de que me temo a temer a ser pegada de surpresa. Conheço-o muito bem. Já por escrito comuniquei a Mana o que ele disse. Se eu aceitar com todos os homens depois que eu ter mostrado... Entre Osvaldo. Então, Osvaldo, já escrevemos a carta para Mana? Osvaldo. Escrevi sim, senhora. Gorinil. Levai convosco algum dos nossos homens e parte a cavalo. Dá-lhe plenas informações de tudo que receio, acrescentando o que quiserdes, para reforçar o recado. Parti logo e assim voltai depressa. Sai Osvaldo. Não, milord, essa brandura que mostrais, leitosa,
conquanto eu não censure, permite-me que vós diga. Porém, mais censurado sois por falta de senso do que louvado por bondoso em demasia. Albânia, não sei até onde vosso olhar alcança, mas temo que estraguei a boa usança. Gorenil, então? Albânia, bem, os fatos o dirão. Sai. Cena 5. Pátio diante do mesmo, entram Lear, Quent e o Bobo. Lear. Parte na frente, para Gloucester, com essas cartas. Não conteis a minha filha do que sabeis, senão ela vos perguntar com relação ao assunto da carta. Se não fordes muito diligente no recado, chegarei lá primeiro. Quent. Não dormirei, senhor, enquanto não tiver entregue a vossa carta. Sai. Bobo. Se o homem tivesse o cérebro no calcanhar, não correria o risco de apanhar frieira? Lear. Correria, pequeno. Bobo. Então peço que fiques alegre, porque teu espírito não andará de chinelas, Lear. Bobo. Vai ver como tua outra filha te trata bem, porque embora ela pareça tanto como aqui como uma maçã silvestre com uma maçã comum, posso dizer o que posso dizer? Lear. O que podes dizer, pequeno? Bobo. Que ela vai ser de gosto tão idêntico ao gosto desta como ou de outras duas maçãs silvestres. Saberá dar-me a razão de termos o nariz no meio do rosto? Lear. Não. Bobo. Ora, é para ficarmos com o olho de cada lado do nariz, a fim de espiarmos o que não pudermos cheirar. Lear. Fui injusto com ela. Bobo. Sabes como é que a ostra fabrica a valva? Lear. Não. Bobo. Nem eu, mas poderei dizer-te por que o caracol tem casa. Lear. Por que é? Bobo. Ora, é para guardar a cabeça e não dar às filhas ficando assim, sem ter aonde guardar os cornos. Lear. Quero esquecer minha natureza. Um pai tão carinhoso. Estão prontos os cavalos? Bobo. Teus asnos foram procurá-los. A razão por que 7 estrelas não são mais que 7 é muito interessante. Lear. Não é porque não serem 8? Bobo. Justamente, darias um excelente bobo. Lear. Retomá-lo pela força, ingratidão monstruosa. Bobo. Se fosses o meu bobo, tio, eu te daria uma sova por teres ficado velho antes do tempo. Lear. Como assim? Bobo. Não deverias ter envelhecido antes de ter ficado sábio. Lear. Não quero ficar louco, céu bondoso. Mantém-me o juízo, tudo menos louco. Entra um gentil homem. Estão prontos os cavalos? Gentil homem. Estão prontos, senhor. Lear. Vamos, pequeno. Bobo. A donzela que rir de mim nesse momento, donzela não será. Se é certo que me ora ao vento. Sai.